Nossa República recebe esta semana Brenda Stoffel, advogada, especialista em direito empresarial, negocial e consumidor, vice-presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB-MT, membro da Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, mentora jurídica em inovação, inteligência artificial, direito digital e imagem. Ufa! Doutora Brenda Stoffel, seja muito bem-vinda ao Nossa República. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço por estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante, que é a regulamentação das redes, do direito digital. Há tanta desinformação, né, a esse respeito hoje sendo divulgada aí de maneira massiva, principalmente nas redes sociais, e o nosso papel realmente é desmistificar todo esse conglomerado de informações e trazer aí a elucidação do que é necessário para toda a sociedade. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Imagina, interesse é público, né, para a gente tratar desse assunto. Eu queria começar o nosso papo falando um pouquinho de direito digital, que ganhou espaço na atualização que está sendo tratada no Congresso Nacional, uma iniciativa do Senado, de atualização do Código Civil Brasileiro, e ganhou um capítulo de direito digital que não existia. Então eu queria saber o seguinte: quais são os principais temas relacionados ao direito digital que estão sendo contemplados nessa atualização do Código Civil Brasileiro? Perfeito. Primeiro, é importantíssimo nós ressaltarmos que, de fato, não tínhamos um compilado principiológico legislativo tratando sobre direito digital. O que nós tínhamos dentro desse contexto do direito digital, né? Nós tínhamos regulamentações esparsas, então nós tratávamos sobre direito eletrônico no Marco Civil da Internet, tratamos sobre privacidade e proteção de dados na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tratamos sobre crimes cibernéticos, especificamente sobre violação de dispositivos eletrônicos, por exemplo, na Lei Caroline Dickmann. Então, todos os temas que nós tínhamos a respeito de direito digital, eles estavam espaçados em legislações específicas. Agora, nós estamos trazendo à tona essa legislação, né, esse ambiente legislativo específico dentro do livro de Direito Civil Digital, que é no Código Civil. As principais alterações que são imprescindíveis para nós, primeiro é o conceito do próprio direito civil, né, especificamente da pessoa natural em ambiente virtual. Então é muito importante nós tratarmos disso para que, inclusive, as outras legislações possam ser interpretadas de maneira correta. Tratamos também sobre o patrimônio virtual, que é algo que não estávamos tratando em outra legislação específica, né? Então nós sabemos que as nossas redes sociais são patrimônios virtuais, sabemos que contas em dispositivos eletrônicos, contas em ambientes virtuais são patrimônios, e antes nós não tratávamos disso. Estamos falando também agora sobre a neutralidade das redes, especificamente como que as redes sociais, as plataformas virtuais, a gente vai tratar disso também agora no Código Civil Digital, né, que a gente fala no livro, melhor dizendo, do Direito Civil Digital. Tratamos também outras temáticas específicas, como a pessoa em ambiente virtual, os próprios ambientes virtuais. Então, todos esses conceitos estão sendo trabalhados agora, né, através da comissão de juristas, que fez um trabalho magnífico para poder compilar todas essas informações e, como eu mencionei anteriormente, trazer isso de maneira aplicada para que a gente possa fazer uma conversação legislativa com as outras normas que já existem e são antes, né, desse próprio livro. Mas como nós estamos falando sobre um Código Civil, é importantíssimo tratarmos no Código Civil o direito digital dentro desse livro. E é essa proposta que a gente tem a partir de agora. Então, os principais pontos, né, são esses. E que tipo de impacto a senhora imagina que essa condensação, essa reunião das leis esparsas no Código Civil e o desenvolvimento dela, com certeza vamos ter lá conceituações que são relevantes, né? Que hoje as pessoas não levam muito a sério. Por exemplo, as pessoas às vezes cometem crimes que na imprensa comum,
no jornal, no rádio, na televisão, seriam crimes, e imaginam que não estão cometendo esse crime quando estão usando das redes sociais, né? Imaginam que elas estão, que é um mundo virtual que está, de uma certa forma, isenta de responsabilidade. E não é isso, né, doutora? Exato. O que acontece? Primeiro, que nós estamos em um momento de muita inflexão de informações. O que isso significa dizer? Que naturalmente as alterações que nós vivemos enquanto sociedade, elas precisam reverberar no ambiente legislativo. Então eu preciso ter marcos regulatórios tratando dessas alterações e da dinâmica social como um todo. E isso impacta, obviamente, em realizarmos, em escrevermos legislações para que esses ambientes sociais eles estejam regulados. Então, quando nós estamos passando por essa transformação social, nós precisamos identificar aquilo que precisa de um apontamento legislativo para que a gente possa ter essa pacificação social que a gente só encontra na legislação, sabendo o que se deve fazer, o que não se deve fazer e, eventualmente, tendo determinada conduta, como que essa conduta vai ser tratada por esse ambiente legislativo. Então, a gente passa por muitas questões. Primeiro, do próprio letramento da legislação. A gente precisa educar a nossa sociedade sobre aquilo que nós estamos legislando. Então, aquilo que está sendo considerado em ambiente legislativo precisa ter uma cultura de aperfeiçoamento, mas não somente do aperfeiçoamento, do ensino de fato sobre o que se pode ou não fazer. Isso é uma questão basilar sobre os direitos humanos civis que a gente tem que tratar desde as primeiras idades. Então, a gente está falando aí de uma educação contínua, inclusive para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que quando nós fazemos essa identificação, de fato, de regulação desse ambiente social, nós precisamos criar legislações que sejam inteligentes e que atendam à dinâmica social. A partir do momento em que eu faço essa alteração legislativa ou crio regulações para tratar dessa dinâmica social, eu preciso entender como isso acontece de fato. Então, todos aqueles que estão hoje com a responsabilidade legiferante que nós falamos, eles precisam olhar para a sociedade e não somente supor que aquela legislação de fato vai atender uma demanda social. Então, quando nós estamos falando sobre essas novas dinâmicas sociais, novas dinâmicas interativas em ambientes virtuais, especificamente a nossa proposta de hoje é isso, para tratar desse tema, nós precisamos entender como que é o funcionamento disso. Então, como que as pessoas se portam em ambiente virtual? Eventualmente, podemos ter crimes em ambientes virtuais? Sim, mas será que é necessário novas legislações para tratarmos sobre isso? Será que a difamação, a injúria e a calúnia, que já são crimes tipificados no nosso Código Penal, eles não são o suficientes para poder atender essa dinâmica que nós temos em ambiente virtual, eventualmente? Então, qual é a razão de ser dessa legislação? Então, nós precisamos passar por essa avaliação completa da sociedade para entender se de fato precisamos de uma nova legislação ou não. E assim o precisando, essa legislação ela tem que ser o que nós chamamos de uma legislação inteligente e eficaz. Porque senão nós vivemos dentro de um ambiente legislado em que essas legislações elas não são acionadas e aí nós vamos ter uma divergência, inclusive, de conversação de normas a posterior. Por isso que nós mencionamos anteriormente que foi imprescindível esse trabalho da Comissão de Juristas para fazer essa avaliação do todo de quais eram as legislações que nós já tínhamos tratando sobre direito virtual, direito digital, o ambiente virtual em si, como o próprio Marco Civil da Internet que nós temos, né, a legislação de privacidade e proteção de dados e todas as outras, para que a gente possa chegar a um ambiente e um consenso de que realmente precisamos dessa alteração. Mas essa alteração tem que ser inteligente. Doutora, quando a senhora fala que o nosso Código Penal já prevê, né? Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar como jornalista. Se eu publicar, o assunto fake news a gente vai tratar daqui a pouco, mas eu estou só colocando a necessidade, e isso que a senhora falou, de deixar mais claro para a sociedade que aquilo que está no Código Civil, no Código Penal, também vale para o mundo virtual.
né? As pessoas confundem muito isso. Acham que no mundo virtual elas são inatingíveis do ponto de vista penal no que diz respeito à calúnia, difamação, injúria, etc. Eu, como jornalista, se eu publicar uma fake news, uma matéria, uma informação falsa, que isso traga prejuízos de qualquer natureza para quem quer que seja, eu estou sujeito a responder, tanto o veículo, site, enfim, da forma ou minha rede social, eu estou sujeito a responder, né, como jornalista, pelo Código Penal, por isso, por calúnia, injúria e difamação. Né? Então eu tenho que ter, como jornalista, uma postura extremamente profissional, de verificar a informação, de não divulgar coisa errada, enfim. Senão eu vou ser processado e vou responder civil e criminalmente. E as pessoas confundem muito isso, né? Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho, porque assim, quando a gente fala de direito digital, a primeira coisa que vem à cabeça é exatamente essa relação, né, da difamação, da injúria, da calúnia. Mas existem outras relações extremamente importantes. Contratos são feitos pela internet, assinaturas via certificado digital são utilizadas para assinar documentos e contratos, etc. Quer dizer, você tem uma gama enorme daquilo. Hoje, cada dia mais, as empresas, eu consigo alugar um carro por assinatura sem sair da frente do computador, e eu recebo esse carro em casa, só assinando virtualmente, né, o contrato, enfim. E assim tem diversas outras atividades, né? E eu queria saber, porque essa questão, que é a questão importante, porque as relações da sociedade estão cada vez mais digitalizadas, né? Estão cada vez mais virtuais. E como é que a senhora vê isso? A senhora que é uma especialista nessa área, como é que a senhora vê isso? A legislação está avançando no sentido de assegurar o direito das pessoas, né, quando elas assinam um contrato com uma certificação digital, por exemplo? Sim. O que acontece? Nós temos algumas dinâmicas que necessariamente precisarão de previsibilidade e antecipação. O que isso significa dizer? Significa dizer que nós precisamos ver essas dinâmicas sociais para pensar em um ambiente legislativo para a asseguração desses direitos. Só que jamais nós vamos conseguir ter tamanha previsibilidade para anteceder ou antecipar situações. Então, na medida que a sociedade ela vai evoluindo, as tecnologias, as ferramentas, a forma de comunicação, a forma de virtualização da pessoa em ambiente virtual, isso for evoluindo, nós vamos entender quais demandas e quais dinâmicas nós vamos ter. Nós estamos sendo responsivos enquanto Estado para garantir esses direitos, mas a gente nunca vai conseguir fazer uma antecipação tamanha de fazer em ambiente legislativo que aquilo exista antes daquilo ter sido uma dinâmica social, antes daquilo ter vindo através dessa demanda social. Então, nós conseguimos fazer a avaliação do todo através de medidas, né, e propostas de políticas públicas, que é um instrumento muito importante também, não só nesses ambientes legislativos mais profundos, né, mas que as coisas elas sejam tratadas na mesma dinâmica que a evolução da tecnologia ela é tratada. Então, existem outros instrumentos que são assertivos tanto quanto a própria legislação para a garantia também dessa dinâmica e desses direitos. Porque os direitos a gente já tem resguardado dentro da Constituição Federal, por exemplo, a liberdade de expressão, a existência, a proteção da privacidade e dos dados pessoais. Então, o direito, ele tem sido responsivo na medida em que nós temos demandado o nosso constituinte e o ambiente legislativo. Só que a gente nunca vai conseguir chegar em uma dinâmica em que eu consiga antever essas situações através da legislação, porque ela serve à sociedade e não ao contrário. Então, a legislação ela precisa servir a uma sociedade, logo, essa sociedade, ao demandá-la, nós teremos essa resposta.
sim, nós temos sido assertivos nessa construção, mas de fato é uma construção. Porque agora nós estamos mudando toda essa dinâmica e nos reconhecendo enquanto indivíduos em ambiente virtual e numa janela aí de 20 anos. Existe, inclusive, um conceito que a gente fala de destruição criativa, de Joseph Schumpeter, em que ele faz uma avaliação econômica de como essas evoluções através da dinâmica envolvendo as grandes empresas, né, os empreendedores, elas acontecem. E antes a gente vê, inclusive pela própria Revolução Industrial, que eram de 60, 50 anos, os ciclos de inovação. E agora, desde os anos 2000, esse tempo ele diminuiu consideravelmente. Então nós estamos falando em alterações substanciais na forma de comunicação, nos empreendimentos, nos negócios, que não são mais tão espaçados, não são mais 10, 15 anos, mas sim 5, 3 anos. Então, para nós tramitarmos projetos de leis, pensarmos adequadamente, a gente precisa entender como que essa sociedade ela está funcionando. Então, se nós olharmos para esses dados que nós já temos consideráveis aí, a gente consegue ter uma dinâmica mais assertiva e pensar de maneira mais adequada. Mas nós temos sido responsivos, sim, e temos trazido isso em pé de igualdade para quando nós somos demandados para tratar. Mas, obviamente, que é uma educação contínua dos nossos legisladores, uma educação contínua de quem executa essa legislação, para que a gente possa ter aí essa similaridade entre o que acontece e o que a gente é demandado e como que a gente executa isso. Não resta dúvida que o legislativo sempre age, né, com um certo tempo depois a sociedade assume uma condição mais rápida, as transformações sociais são muito mais velozes do que é a tramitação das leis brasileiras, né? Isso acaba provocando conflitos, né? Porque o judiciário, uma vez provocado, ele tem que dar uma resposta, né? E acaba dando respostas que muitas vezes estão fora da legislação, criando jurisprudência em cima de temas que ainda não foram legislados. E isso cria um problema, mas é um problema que precisa ser resolvido pelo legislativo, de ter uma agilidade maior, né, na captação das demandas sociais, das transformações sociais, e discutir isso no dia a dia. Doutora, a gente vai para um pequeno intervalo e volta já já para a gente falar um pouquinho de fake news. Mas antes eu quero dizer para você que nos acompanha, tem ação do governo de Mato Grosso em todo o estado. E aqui na Baixada, a Avenida Córrego do Barbado já foi entregue. E tem asfalto novo na Avenida Mário Palma. Outra obra importante que está a todo vapor é a duplicação do Rodoanel, que vai desafogar o trânsito na capital. Tem uma lista de coisas importantes acontecendo. Escuta só, o governo do estado já começou as obras do corredor do BRT. Está asfaltando 72 bairros em Cuiabá e Várzea Grande. Beneficiou 50 mil famílias com o cartão Ser Família e formou mais de 8 mil pessoas com cursos profissionalizantes com o Ser Família Capacita. Isso quer dizer que para todo lado tem resultado. E na saúde, está construindo 2 grandes hospitais aqui na Baixada, o Júlio Miller e o Hospital Central. E desde 2019 já fez 30 mil cirurgias, diminuindo a fila de espera. E é por isso que eu tenho orgulho de viver em Mato Grosso. Nós voltamos já já, não saia daí. Nossa República, esta semana, conversando com a doutora Brenda Stoffel, que é uma especialista em direito digital e tem um currículo, você viu na abertura, extraordinário nessa área. E nós vamos falar agora um pouquinho, a gente já conversou um pouquinho do direito digital, que está sendo objeto de discussão no Congresso Nacional, uma iniciativa do Senado, na atualização do Código Civil Brasileiro. E, doutora, eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que é tão presente nas redes sociais, uma ferramenta utilizada de uma forma muito perversa e que
acaba trazendo consequências bastante complicadas. Eu queria saber, na sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados no combate às fake news no Brasil, especialmente durante períodos como esse, períodos eleitorais, pré-eleitorais. Eu acho que a gente pode começar tratando disso um pouquinho antes, falando como que nós estamos em contextos sociais. Nós temos hoje uma dinâmica geracional funcionando como nunca antes visto na humanidade, que são 5 gerações que convivem, que se relacionam entre si e que têm pensamentos muito fincados dentro das suas atividades geracionais. O que isso significa dizer? Que nós temos aquela pessoa que nunca ouviu falar da internet, então ela não tem nenhum tipo de acesso às redes sociais, à internet em si, a aparelhos eletrônicos. Nós temos essa dinâmica ainda mais num país como o nosso, que é o Brasil, que é um país continental, que a gente costuma dizer. Temos aqueles que ouviram falar e começaram a fazer essa introdução em ambiente digital, aqueles que, na verdade, já fazem o uso, mas começaram a usar por necessidade, outros que a gente fala dos millennials, né, que já entraram na sociedade nesse contexto e nessa dinâmica, e aqueles que não vivem sem e que já entraram também nessa dinâmica e nunca viram ou ouviram falar em um ambiente, uma vida sem rede social, sem eletrônicos e assim sucessivamente. Então, nós já temos uma dificuldade conversacional entre essas gerações, por natureza. E ainda quando nós trazemos isso para dentro do ambiente virtual, quando essas informações elas são divulgadas e informações, né, que não condizem com a realidade e que são alteradas significativamente de maneira proposital, aí a questão começa a ficar muito mais complicada, porque a pessoa ela já está entrando em um ambiente que ela não sabe como é o funcionamento, então ela não entende que aquilo pode ser de fato algo errado que está sendo passado para ela, ela recebe aquilo como verdade, então ela divulga aquilo, ela recebe aquilo como verdade e traz aquilo e leva esse conhecimento para outras pessoas como se verdade fosse também, que são aquelas pessoas que não têm aquele conhecimento de como é o funcionamento desse ambiente virtual, que são as pessoas que não conheciam essa dinâmica e precisaram entrar nessa dinâmica por conta de uma demanda da sociedade, para você se comunicar, para você comprar, para você vender e coisas dessa natureza. Então, nós temos um grande desafio que é mostrar para essa sociedade qual é o funcionamento desses ambientes virtuais, como eles de fato acontecem e que sim, ela pode ser utilizada como uma ferramenta muito benéfica, mas como uma ferramenta maléfica também, porque é quando há essa divulgação massiva de informações que não são verídicas. Então, nós precisamos tratar disso em ambiente legislativo, mas também precisamos tratar disso dentro das escolas, precisamos tratar disso em todos os ambientes da sociedade civil organizada, para demonstrar, e aí utilizando de outras mídias, de outras formas de comunicação, demonstrar de fato que essas comunicações feitas nesses ambientes virtuais, elas têm dinâmicas diversas, assim como também os veículos midiáticos, né, que são os mais conhecidos como rádio, TV e assim sucessivamente, precisam também estar apoiando essa causa, precisam trazer essa dinâmica, essa elucidação. Então, nós precisamos ter campanhas governamentais para demonstrar para essa sociedade que está tendo acesso agora a esses ambientes virtuais o que pode acontecer aqui de fato e o que de fato acontece, né? Então, eu acredito que esse seja o nosso principal desafio, é mostrar nesse ambiente social qual é a dinâmica e como que essa ferramenta funciona e qual que é a forma mais adequada da gente utilizar ela. Aí a senhora coloca uma questão que me parece fundamental. Primeiro, a gente sabe que a desinformação ela influencia o processo democrático, ela influencia a vida, o dia a dia das pessoas e, por vezes, coloca, inclusive, em risco a própria saúde pública, que é quando se vende a ideia de que vacina faz mal, né? Isso aconteceu muito recentemente, no período da Covid, hoje ainda acontece fortemente, tanto é que o efeito disso é que há uma resistência enorme, cada vez maior, de as pessoas, as famílias levarem seus filhos, enfim, elas próprias a um posto para tomar uma vacina. Isso é decorrente da desinformação, da força
disso que você falou, que as pessoas são manipuladas e manipuláveis por conta da falta de conhecimento, etc, etc. Só que esse prejuízo é tão grande que ele precisa ser enfrentado de alguma maneira sob o ponto de vista da legislação. Porque se não há punição para isso, as pessoas vão ter dificuldade de entender que isso é errado, né? Justamente pela boa fé, eles acreditam, olha, está aqui, está escrito, eu ouvi o fulano falar aqui, eu vi a matéria publicada aqui no site, eu vi na rede social que isso aqui faz mal, então eu não vou usar. Então, isso só vai ser combatido se nós tivermos uma legislação, me parece, doutora, não sei se a senhora concorda, de uma forma mais rigorosa, no sentido de punir a manipulação da informação, de punir, e aí inclui, inclusive, a regulamentação das Big Techs, no sentido de evitarem que esse tipo de informação se propague pelas redes sociais. Mas eu queria que a senhora se colocasse acerca disso, como é que é a sua visão. Hoje, analisando os projetos de lei que nós temos, tratando da regulamentação das redes sociais, primeiro, a grande maioria de juristas e doutrinadores, eles entendem ser necessário, mas não de qualquer forma, não para se evitar qualquer negócio, não para se fazer qualquer negócio, porque a criação de uma legislação específica para a regulamentação das redes sociais, ela precisa ter esse viés para garantir os direitos, né, os direitos individuais, os direitos coletivos, e ela precisa tratar essa medida de forma assertiva. Mas também nós temos aí algumas discussões, e aqui a gente elenca prós e contras a respeito dessa atividade e da forma como ela foi conduzida. Então, é massivo que nós precisamos ter maiores critérios na apuração dessas responsabilidades em ambiente virtual, seja do detrator da informação, né, do divulgador da informação irreal, ilusória, do fake news especificamente, e seja da própria plataforma, né? Porque quando a gente está falando de regulamentação das redes e fake news, é por conta dessa desinformação massiva que acontece em ambiente virtual. Porque todo mundo hoje vive tem uma visão, né, de que sabe tudo, mas na verdade não sabe nada. Porque são muitas informações que chegam quando você vai buscar a fonte dessas informações, você não consegue, e às vezes, pela quantia de informação que a pessoa recebe, ela mesmo nem vai fazer essa busca criteriosa e avaliar esses filtros, né? Então, de fato, nós precisamos ter, sim, essa dinâmica, e já estamos tratando disso dentro do projeto de lei. Aí, o que nós temos hoje como os principais pontos de apoio para a regulamentação das redes? Obviamente que é o combate à desinformação, né? Porque essas redes, elas se tornaram esse importante veículo de disseminação de informações, mas também são usadas para divulgar essas informações e notícias falsas. Então, essa regulamentação, ela vai ajudar a garantir que essas informações, elas sejam precisas e confiáveis, havendo, portanto, a responsabilização dessa pessoa que divulgou essa informação falsa e da plataforma quando acionada ou quando demandada não cumpriu com as determinações, né? A proteção também, o outro pró que nós precisamos identificar na regulamentação das redes é essa proteção contra os discursos de ódio, que a gente costuma falar que é uma ameaça crescente nas redes sociais e contra a democracia, porque as pessoas, elas confundem liberdade com libertinagem. Dizem aí, tanto se fala mesmo, né, relacionado a um problema que é um dos contras que alguns juristas, eles trazem isso para a gente discutir, a liberdade de expressão, né, mas a liberdade de expressão, ela não pode ser confundida com libertinagem, né, porque eu posso falar algo ao meu bem entender, a forma como eu quiser, eu sou responsável por aquilo que eu faço, seja em ambiente ou não virtual. Então, com a regulamentação das redes sociais, nós teríamos aí a proteção também a esses discursos de ódio que acontecem. A proteção da privacidade, que é algo que a gente já vem aí tratando desde o Marco Civil da Internet, tratamos sobre proteção, sobre privacidade desde a Constituição Federal, mas especificamente a proteção de dados pessoais através do Marco Civil da Internet e, consequentemente, também da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas através da regulamentação das redes nós conseguimos ajudar
ainda mais a ter esse ambiente legislado para proteger a privacidade dos usuários, né? Forçando aí que essas empresas de mídia social elas sejam mais transparentes sobre as suas práticas de coleta de dados, porque é algo que nos preocupa consideravelmente. E, obviamente, também nós falamos positivamente na regulamentação das redes sociais sobre a prevenção da violência online, né, que é um problema crescente nas redes, em casos de assédio, cyberbullying, inclusive tratamos especificamente, e esse ano de 2024, sobre o cyberbullying especificamente. Então, esses são os pontos de maior inflexão que nós temos hoje, positivos para a regulamentação das redes sociais. Mas também existem as discussões contra essa regulamentação das redes sociais, que é importante a gente apresentar para os nossos ouvintes, para que a gente possa criar esse ambiente de consciência daquilo que nós estamos tratando. Então, um desses pontos que eu já tratei anteriormente é essa restrição à liberdade de expressão. Com a regulamentação das redes sociais, alguns estudiosos, né, pesquisadores e juristas acreditam que poderá levar, de fato, à restrição da liberdade de expressão, porque limita a capacidade de alguns dos usuários de expressar livremente as suas ideias e opiniões. E, de fato, isso pode acontecer caso nós criemos uma legislação que não seja inteligente, que não pense na dinâmica do funcionamento dessa pessoa em ambiente virtual. Outra questão que é muito tratada também é que quando nós falamos de redes sociais, nós estamos falando de big techs, que são empresas privadas. Então, o custo financeiro, né, o custo financeiro é um desses pontos que também são tratados como contras na regulamentação das redes sociais, porque as empresas de mídia social, elas já, de fato, são alvo aí de críticas por sua lucratividade em cima dessas atividades, né, das redes sociais, mas também ela vai aumentar os custos operacionais disso. E quando você não sabe como que você está custeando isso, a gente costuma dizer bastante isso, né? Você é o próprio produto. Quando você não está pagando por isso, você é o produto. Então, a que custo operacional nós estaremos, qual é o custo operacional disso e como que as mídias sociais vão tratar disso, considerando que nós não conseguimos mais viver, né, de fato, nos relacionarmos, comprar, vender, apresentar os nossos produtos sem a utilização também das redes sociais. Teremos ainda algumas discussões nos contras envolvendo os efeitos sobre a inovação. Então, pelo custo operacional para a regulamentação das redes sociais, a gente pode ter um efeito negativo sobre a inovação, porque pode criar aí barreiras para a entrada de novas empresas no mercado. Então, o ambiente regulatório, né, se ele não for tratado de maneira inteligente, novamente essa palavra que eu acho muito assertiva para tratarmos dessa demanda, nós vamos barrar a competição natural do mercado com o ingresso de novas empresas de mídias sociais e coisas dessa natureza. Então, tudo isso são questões que nós precisamos analisar e que, de fato, nós precisamos ter a regulamentação disso, mas que seja atendendo a todas essas avaliações que necessariamente nós precisamos fazer. Então, Brenda, a gente vai ter que ir para um outro intervalo comercial e eu quero dizer para a senhora que, de fato, tem situações que merecem debate, mas existem debates que são absolutamente insanos. Todo mundo sabe, qualquer pessoa com mínimo de bom senso sabe que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Não é? A sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, que é mais ou menos esse ditado popular que não é novo, que é uma coisa antiga, né? Preconiza, e é uma verdade, me parece bem razoável. Uma coisa que me preocupa nisso tudo, do ser contra, ser a favor, é que você não está discutindo, quando você discute a questão da empresa privada, vai ter prejuízo, não vai ter prejuízo, qualquer empresa ela tem que atuar no limite daquilo que é legal, moralmente aceitável, enfim. As Big Techs, nós sabemos que é um big negócio, né? É um negócio gigantesco e que se sobrepõe, os interesses deles se sobrepõem até os interesses da própria democracia, por vezes, né? E a outra situação que a senhora coloca de uma forma interessante é que, assim, que da sua fala chama a atenção, que é assim, a responsabilidade dos legisladores.
O que nós estamos vendo hoje, doutora, é que nós temos um Congresso Nacional majoritariamente beneficiado pelos exageros, pela manipulação, pelas fake news, por uma visão distorcida no sentido de se beneficiar eleitoralmente da informação falsa, enfim, de teses terraplanistas, de todo tipo de informação, né, que não se presta para uma sociedade saudável. Então, esse é um assunto que precisa ser discutido, mas é preciso ter um certo olhar mais rigoroso com quem defende a não regulamentação das Big Techs e o interesse também de quem está lá e que se utiliza de ferramentas criminosas, a meu ver, né, para tocar sua vida. Mas a gente vai para o intervalo, mas antes eu queria fazer um questionamento. Sabia que Mato Grosso tem o maior pacote de infraestrutura do Brasil? O governo de Mato Grosso assumiu a BR-163 e já investiu mais de 1,6 bilhão de reais na duplicação. Já entregou 15 quilômetros de duplicação do Posto Gil a Nova Mutum, já começou a obra no trecho de Mutum até Lucas e em breve vai iniciar a duplicação da travessia de Sinop. E não para por aí. O governo do estado também vai duplicar mais 28 quilômetros da rodovia dos imigrantes, a BR-070, que contorna Cuiabá e Várzea Grande. E também vai construir uma nova ponte, 5 viadutos, 3 retornos e 7 quilômetros de vias marginais. Essa obra vai desafogar muito o trânsito da região, além de ser mais segurança para quem trafega ali. Todo mundo ganha. Afinal, Mato Grosso tem obra para todo lado. Governo de Mato Grosso, não saia daí que a gente volta num instante só. Nossa República dessa semana conversa com a doutora Brenda Stoffel, que é uma especialista em direito digital, que estuda inteligência artificial, a questão da utilização da inteligência artificial como ferramenta. E eu queria justamente retomar a nossa conversa, doutora, falando um pouquinho do uso da inteligência artificial. Nós já sabemos que essa discussão sobre as fake news está avançando, ainda bem, né? Ela avança apesar das resistências, apesar dos interesses contrários, mas temos ainda o desafio da inteligência artificial, que é um desafio ético, que é um desafio tecnológico, enfim. Como é que... eu queria perguntar também, fazer 2 perguntas. Primeiro, como a OAB está ajudando, está contribuindo nessa luta de combate às fake news e à manipulação das informações? E, de outro lado, quer dizer, como que as inteligências artificiais devem ser encaradas daqui para frente, se vamos utilizar sem regramento, se vamos precisar de regramento, como é que a senhora e a OAB enxergam isso? Bom, sobre a sua primeira pergunta, sempre que somos demandados, né, sobre o combate da desinformação, nós tratamos disso de maneira muito profunda e específica dentro da nossa casa, do órgão seccional da OAB Mato Grosso e também do Conselho Federal. Temos aí dispositivos importantes, porque nós temos uma atividade sui generis na sociedade, então nós, como advogados, temos uma responsabilidade social também daquilo que nós nos propomos a discutir. E nessa estrutura organizacional da OAB Mato Grosso, nós temos comissões temáticas. E essas comissões temáticas auxiliam profundamente quando temas como esse surgem e somos demandados a responder à sociedade. Então, sempre que precisarem de nós, em
qual ambiente seja no ambiente legislativo, no judiciário, no executivo, ou demandas sociais que chegam para nós, respostas, formulários, sempre são prontamente respondidos por nós, seja por nossa diretoria, mas ambientados aí através dessas comissões temáticas. Hoje eu sou vice-presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Mato Grosso, já fomos demandados para tratarmos da situação envolvendo privacidade e proteção de dados, seja no legislativo, seja no judiciário, sejam por associações, organizações privadas, porque sim, nós precisamos aí auxiliar essa dinâmica, né, na sociedade. E é assim que nós temos feito. Então, somos responsivos, objetivos e diretos sempre que somos demandados, e contamos aí com mais de 60 comissões temáticas. Então, todos os temas, não só da desinformação e do fake news, que nós podemos tratar, seja na Comissão de Direito Civil, seja na Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, que estou presente hoje, nós temos diversas outras comissões, e nós fazemos o convite à sociedade civil para que nos busquem, para que a gente possa auxiliar dentro daquela competência que nós temos, né? Então, temos feito isso da maneira que somos demandados e dentro da competência que nós temos para fazer. E sabemos que algumas outras atividades necessariamente precisam de um grupo maior de trabalho, envolvendo aí Ministério Público, organizações específicas da sociedade, para que a gente não invada daí a competência dos nossos outros atores nesse ambiente jurisdicional. Já relacionado à inteligência artificial, como você bem explicou, nós temos diversos desafios. Eu queria só fazer um pedido para a gente, antes da senhora falar da inteligência artificial, eu queria só fazer uma provocação. A Ordem dos Advogados do Brasil sempre foi, historicamente, uma instituição, uma entidade que sempre esteve na vanguarda das lutas, sempre foi muito comprometida com a democracia, com a liberdade, enfim, sempre foi muito proativa. E a gente percebe nesse momento que há um certo, principalmente em Mato Grosso, que há uma certa retração em relação a essa proatividade. Por exemplo, campanhas contra a desinformação, campanhas de esclarecimento, programas, ações no sentido de auxiliar as pessoas que naquela escala geracional que a senhora colocou têm dificuldade de compreender e acabam se prestando à manipulação, eu não sinto essa força, embora reconheça que a OAB tem quadros extraordinários, a senhora é um desses quadros, né, intelectualmente falando, com conhecimento, com estudo, e que poderia prestar um serviço além do demandado. Quer dizer, poderia ser mais proativo no sentido de liderar a sociedade, liderar essas transformações. Essa provocação, eu gostaria que a senhora se manifestasse, porque a OAB, assim como a Universidade Federal, as instituições de ensino, que tem grande responsabilidade na formação das pessoas, né? A OAB é uma dessas entidades, até pelo seu caráter, até por ser a identidade que representa a força do direito brasileiro, tão grande quanto o próprio legislativo, talvez até maior, né? Porque se presta para poder fiscalizar as injustiças, né? Os atos de injustiça. Então, eu estou devolvendo essa provocação antes da gente entrar na IA, porque eu acho que é fundamental a gente posicionar melhor o papel da OAB nessa questão. Perfeito. Como instituição, nós temos atividades regulamentadas e ambientes em que nós podemos e devemos atuar. Mas algo muito importante que nós precisamos sedimentar é que nós temos competências específicas. Então, como um órgão regulador de uma atividade funcional na sociedade, nós precisamos entender como o advogado ele se porta tanto para a sua atividade funcional, mas também em ambiente social.
Então, essa é uma preocupação da ordem e talvez nós consigamos tratar disso de maneira assertiva quando você nos provoca nessa natureza, para trazer também essa responsabilidade, demonstrar essa responsabilidade social para o advogado, né, que precisa se portar de maneira assertiva nessa sociedade, porque nós somos a única profissão constitucionalmente tratada hoje, né, no direito brasileiro. Então, nós temos sim uma função muito importante, mas precisamos tomar muito cuidado sobre essas atividades e essa proatividade por conta de competência. Essas competências, elas precisam ser muito bem conhecidas e muito bem administradas. Por que nós temos essa visão da OAB? Por que nós temos essa dinâmica que aconteceu dentro dessa historicidade que você coloca muito bem pontuado? Porque antes nós não tínhamos um funcionamento social como nós temos hoje, não tínhamos estruturas solidificadas tecnicamente, socialmente reconhecidas no ambiente brasileiro, de que precisariam e poderiam ser demandadas. E aí eu estou falando do quê? Estou falando do Ministério Público, estou falando sobre governabilidade, estou falando sobre defensoria pública e estou falando sobre temas que precisam ser tratados através da legislação ou de políticas públicas e que nós, enquanto instituição, podemos fazer às vezes dessas utilizações sim. Então isso é algo que a gente traz para casa, a gente conversa, a gente debate, analisa como que podemos cada vez mais sermos assertivos na nossa atuação enquanto instituição, mas a gente não pode fazer dessa proatividade um caminho sem avaliação dessas competências. Então, precisamos identificar e, identificada, começar a trabalhar. De fato, acredito que nós, enquanto instituição, temos essa historicidade porque nós não tínhamos solidificados esses papéis governamentais, esses papéis de competência, né, tão quanto temos hoje. Então fica essa impressão, né, de fato, de como que nós contribuímos e como nós precisamos ainda ser demandados e como que fica a nossa atividade nesse ambiente. Mas a gente tem hoje uma nova dinâmica social, novos aparelhamentos legislativos para atender as dinâmicas sociais, as demandas que surgem da sociedade. E aí a gente precisa tomar esse cuidado, mas com certeza aqui temos feito as nossas atividades jurisdicionais, enquanto cada advogado individualmente falando, né? Então eu sempre me preocupo em apresentar para a sociedade, por exemplo, as nossas atividades, quando nós damos uma entrevista ou quando fazemos uma palestra, ela sempre está dentro dessa dinâmica legislativa e também salvaguarda pelo nosso conselho, mas precisamos e podemos fazer mais com certeza. E a OAB, ela é construída por advogados, né? Então é de advogados para advogados e para a sociedade. Então, a conscientização, eu acho que é algo que vai ser bem interessante para também tratar isso que você ponderou. Até porque a OAB, quer dizer, ela é formada por quem estuda o direito, né? E toda a carreira jurídica começa com o advogado, né? Seja o juiz, seja o membro do Ministério Público, da Defensoria, é o advogado, é quem estuda as leis, quem entende o direito mais do que ninguém. E não é uma questão ideológica e nem pode ser tratada como uma questão ideológica, questões de direito, questões de princípios, de direito humano, da dignidade humana. Quando um advogado ideologicamente comprometido com uma visão muito conservadora, e eu acho que todo mundo tem direito de escolher o seu caminho, mas ele não pode comprometer os princípios do direito, né? Ele tem um compromisso maior, me parece, e por isso eu chamo a atenção nesse sentido de que talvez seja importante a OAB ter uma discussão sobre isso, né? Porque a gente percebe um Estado extremamente conservador como é Mato Grosso. E ser conservador não é nenhum problema, não é nenhum pecado, né? O problema é quando você permite que o conservadorismo acabe se transformando em posições extremas em relação a temas que não são absolutamente razoáveis, né? Que prejudicam a sociedade. Mas vamos lá, eu queria pontuar isso porque eu sou um admirador, eu sou bacharel em Direito também, sou um admirador da OAB, da história da OAB no Brasil. Acho que cumpriu sempre um papel determinante nos momentos mais críticos do país, e me ressinto um pouco de não perceber
uma militância mais forte no sentido de combater aquilo que é errado, né? Nesse sentido, a minha manifestação. Inteligência artificial, doutora, vamos lá, que esse é um assunto também que rende muito. Muito, rende muito, porque muitas pessoas acham que inteligência artificial é um robô que está sendo criado para destruir a humanidade. Outros acreditam que a inteligência artificial não existe ainda, que ela vai vir a existir daqui 5, 10 anos. E outros já estão utilizando de maneira massiva há mais de 10 anos isso dentro da sociedade. Então, realmente, a gente precisa começar falando o que é e o que não é inteligência artificial. Inteligência artificial é um agrupamento de tecnologias que, dentro de tudo aquilo que é condensado nessa tecnologia, tem o principal objetivo de automatizar decisões através de um conglomerado de informações que previamente foram disponibilizadas para essa inteligência. Então, é pensar de maneira, igual o próprio nome, né? Inteligência artificial. É uma inteligência artificial, e ela é artificial porque ela é criada e ela tem esse ordenamento, né? Para que ela possa existir, previamente ela tem que conhecer algo. Então, nós estamos falando aí dos bancos de dados que são fornecidos para essas tecnologias. Através desse banco de dados, esse algoritmo, ele trabalha, essa inteligência artificial, através de algoritmos diversos escritos, trabalha para que seja responsivo àquilo que está sendo demandado. Dos maiores exemplos que nós temos hoje de inteligência artificial é que as pessoas consomem e conhecem, e que a gente pode exemplificar aqui, é o ChatGPT. O ChatGPT é uma base de dados informacionais, e quando você começa a conversar ali com aquela máquina, através de todo o substrato de informação, cria-se algo. Então, você pode falar, por exemplo, digitar lá no ChatGPT, elaborar um ofício, elaborar um contrato, ou fazer perguntas, como muitas pessoas utilizam hoje a busca, né, de navegador do Google. E aí a gente consegue identificar que existe uma inteligência artificial por trás daquilo. E qual que é a grande questão hoje envolvendo a inteligência artificial? É a capacidade de tomada de decisão e escalabilidade dessas informações tratadas. E não somente isso, nós estamos falando só da inteligência artificial, mas de toda a cadeia produtiva que envolve a inteligência artificial. Porque nós estamos falando de uma datificação massiva, um trabalho massivo com dados informacionais, independe daí, portanto, porque a gente precisa alimentar aquele banco de dados. Mas nós estamos falando não somente disso, estamos falando sobre, inclusive, matrizes energéticas. E estamos falando sobre fontes de energia para poder suplantar a existência da inteligência artificial, que é uma máquina funcionando 24 horas e trabalhando e pensando. Então, imaginem vocês, o nosso organismo, né? Nós precisamos aí da energia para poder existir, viver, conversar e tudo mais. Nada, não é diferente aí, portanto, a inteligência artificial que faz utilização dessa energia. E nós estamos falando sobre recursos finitos, né? Que muito embora nós tenhamos ali uma dimensão de exploração, né, dos recursos humanos que nós temos, né, e dos recursos ambientais, e estamos falando sobre matrizes energéticas, mas a gente também, ao falar sobre inteligência artificial, a gente precisa pensar sobre isso também. Então, já identificamos o que é uma inteligência artificial. Quais são as problemáticas? Não é somente o processamento de dados, o processamento de informações, mas através da utilização da inteligência artificial, teremos problemas específicos na sociedade. A questão relacionada à energia é um deles, então as matrizes energéticas, nós precisamos entender como que isso vai funcionar e como isso vai ser dimensionado, porque já tem sido um problema. Nós precisamos entender sobre a empregabilidade, porque quando eu falo sobre inteligência artificial, é uma máquina tomando decisões, às vezes, muito melhor do que os humanos tomariam. Então, a empregabilidade já está sendo afetada em razão da inteligência artificial. Hoje, ao você ligar para uma plataforma, principalmente de telefonia, você não fala mais com uma pessoa. Você fala primeiro ali com uma máquina, que vai filtrando todos esses caminhos até, caso você não consiga resolver o teu problema ali,
você vai ter ali, ao final de todos aqueles filtros, uma pessoa tratando disso com você. Nós estamos falando sobre problemas envolvendo direitos autorais, então imagine os artistas, os músicos, né, que criam aí melodias, criam músicas, e depois essas músicas são suplantadas nessas bases de dados. Quando essa inteligência artificial ligar X, Y, Z, que é a melodia de um artista, a melodia do outro, e criar uma terceira versão, ele vai ter o seu direito autoral resguardado. Outro problema que a gente tem envolvendo a inteligência artificial. A privacidade, por sua vez, também. Não é só dado nome, CEP, endereço. Nós estamos falando sobre o perfilamento comportamental do indivíduo. Então, sobre os gostos, sobre as localizações, sobre a forma como ele vive a sua vida. Tudo isso hoje a gente, dentro do navegador que nós fazemos utilização, conhece intimamente a forma como nós vivemos a nossa vida. Então, às vezes, as pessoas até brincam, né? Falam, nossa, eu falei aqui uma coisa e a propaganda já apareceu para mim, porque de fato é isso. A ferramenta te conhece intimamente. Então, inteligência artificial não é somente a máquina tomando decisões, mas impacta em todo esse funcionamento dessa cadeia de vivência, dessa cadeia produtiva, e a gente precisa estar preparado enquanto sociedade para conversar sobre isso. Legislativamente, o que nós estamos tratando? Primeiro, do início de tudo, né? Como que é a neutralidade dessa ferramenta, como que ela vai ser utilizada em ambiente público e ambiente privado, se ela vai poder, de fato, ser utilizada em alguns ambientes. Então, nós estamos tratando disso ainda na legislação. Mas a legislação, por si só, ao tratar disso, é aquilo que a gente já conversou anteriormente. Ela já chega em um momento atrasado, porque tem pessoa que está achando que inteligência artificial é o robô que vai dominar a Terra daqui a 10 anos. E não, esse compilado de algoritmos que estão tratando já há muito tempo a informação e o processamento da informação em si. Então, a gente já tem inteligência artificial funcionando, tomando decisão, e esses problemas instaurados hoje na nossa sociedade. Doutora, lamentavelmente, o nosso tempo se esgotou. Aliás, nós já extrapolamos aí bem uns 7 minutos do nosso tempo. Mas eu lhe agradeço muitíssimo. Fica aqui desde já o convite para uma nova conversa, porque esse assunto não se esgota nessa conversa. A gente teria pelo menos mais umas 2 horas para seguir batendo papo sobre o que a gente conversou hoje. Então já fica aqui o convite, e eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui no Nossa República. Eu que agradeço, espero que tenha sido produtivo tudo aquilo que conversamos, porque realmente eu acredito muito na educação. Então, quando nós transmitimos essa informação, nós não percebemos a priori, mas estamos mudando a forma como as coisas acontecem e são percebidas na sociedade. Então, eu acredito muito na educação e esse é o nosso papel. Então, o convite está mais que aceito. Muito obrigada pela oportunidade. Um grande abraço. Nossa República vai ficando por aqui. Estará de volta na próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto essa com a doutora Brenda Stockel. Um grande abraço a todos.